10 horas e 44 minutos e agora a gente recebe aqui no estúdio o maestro Otoniel Pacheco, que vai bater um papo com a gente sobre sua trajetória, os desafios da profissão de maestro, a valorização dos músicos, o fortalecimento da Ordem dos Músicos do Brasil e também os projetos voltados ao desenvolvimento da música e da cultura aqui em Goiás. Maestro, bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E para esse bate-papo, é um tema um pouco polêmico quando se trata de valorização do músico. Traz um pouco de polêmica, mas nós estamos aqui para responder à medida do possível e mostrar todo o trabalho que estamos fazendo aqui no nosso estado de Goiás. É isso aí, lembrando que você participa com a gente no 992337728, tanto na TV Brasil Central quanto na RBC FM, só mandar a sua mensagem que a gente está pronto para receber aqui. Agora, maestro, bora começar do começo, vamos fazer uma linha cronológica aí. O senhor... Como é que o senhor entrou na música? Como é que o senhor conheceu a música? Há quanto tempo está na música? Então, eu sempre falo o seguinte, eu acho que se você já viu até algumas entrevistas que eu já dei sobre esse assunto, no começo, tudo que eu menos queria é ser músico. Foi a vara da minha mãe que fez eu me tornar músico. Aquela da goiabeira mesmo? Aquela, Ela colocou na escola de música e eu não queria de forma alguma, e ela descobriu que eu estava fugindo das aulas. Aí ela pegou uma vara e falou assim, agora eu quero ver se você não vai entrar na aula. E foi dessa forma. Era o sonho dela? Era o sonho dela. Mas só que o que acontece? Passou o tempo, esse negócio pegou, rapaz. E eu desisti um período de tempo. E depois eu voltei por conta própria e comecei a estudar sozinho. E o gosto pela música foi tamanho que hoje eu sou formado em música. E o interessante é que lá atrás eu falava assim, se um dia eu conseguisse um certificado, algum título de música, eu quero dar ele de presente para a senhora, porque eu odeio música. E quando eu formei em música, eu peguei e, em forma simbólica, eu dei o meu não original. Rapaz, mas foi emocionante. Foi um momento assim que marcou muito a minha vida como músico. E foi um momento muito especial. Mas você começou a estudar música aos 12 anos lá em Itapuranga, né? Itapuranga, isso mesmo. E aí, quais foram as suas principais influências desde então? Então, nesse começo, como eu não gostava de música, não tinha uma influência. Tinha a professora que tentou muito comigo que eu aprendesse. Essa professora é uma arpista, hoje ela mora em Londres, o nome dela é Onávia Fonseca. Foi ela que despertou, porque na realidade ela teve uma expertise muito grande, que é pegar um aluno que não gosta de música e fazer com que depois eu voltasse. Eu acredito que essa maior parte foi mérito dela, de fazer despertar em mim esse gosto pela música que nem eu conhecia, né? Por isso eu sempre falo, não fui eu que escolhi a música me escolheu. Mas aí o senhor começou lá aos 12, teve esse despertar da música, já foi direto para o piano ou teve algum outro instrumento? Comecei no teclado. Eu tinha uma dificuldade muito grande com o ouvido. Você vê, hoje eu trabalho 100% com o ouvido, que a orquestra sem ouvido é quase que impossível, né? E eu era ruim demais de ouvido. Tanto é que comecei na igreja, eu ia tocar, eu não conseguia seguir. Essa professora que eu falei, a Ionave, ela ficava gritando as notas durante o período que a gente estava tocando. Agora é sol, agora é dó, vai pro fá. E eu ia seguindo ela. Então aí eu comecei no teclado. À medida que eu comecei a desenvolver, aí eu comecei a estudar Mozart, Beethoven. Aí eu comecei a apaixonar pelo piano. Aí foi quando eu comecei a estudar a partitura, porque é impossível sem partitura, esses clássicos, né? E no meio desse processo, a maior parte da minha carreira, ela foi autodidata. Hoje o senhor toca quantos instrumentos? Tocar mesmo, assim, a gente fica mais restrito ao instrumento de origem, né, que é o piano. Mas a gente tem que conhecer o básico, tocar um básico de quase todos os instrumentos da orquestra. Então, um pouquinho de sax, um pouquinho de trompete. Até coloquei um vídeo no meu store, acho que foi ontem, eu tocando sousafone. O regente, ele praticamente é o pneu de step da orquestra. Faltou
um instrumento sobra pra gente. Você pode ter certeza disso. Já aconteceu de eu levar o trompete para tocar num desfile, chega lá, faltou o cara do sousafone e eles vêm com o sousafone ou com a tuba e você tem que pegar se virar lá na hora. Desse jeito. Agora, além de maestro, músico, o senhor também é produtor cultural e também artista plástico? Ué, a gente tenta um pouquinho, como rapaz. Como é que tudo isso se junta aí nessa... Então, a arte, ela já começou antes da música. A arte já foi um talento que eu já amava fazer. Eu lembro que no primário, quando eu comecei na escola, a professora o tempo todo me pegava desenhando. E aí eu comecei a pintar, tinha uma referência na minha cidade, e nessa época eu morava em Guaraíta, que era o artista Edson. Pintava e expunha, tinha vários títulos na região, e eu comecei a pintar algumas telas daqueles desenhos que eu fazia. Até que eu comecei a participar de concursos, consegui alguns títulos, e em 2012, 2015, se não me engano, eu consegui vim para Goiânia. Primeiro não foi na música, foi na arte. A convite do ex-secretário de Cultura Ivanor, naquele projeto Galeria Noturna. Eu vim a convite dele, pintei algumas portas. Tem algumas imagens para quem está na tela da TV Brasil Central. Enquanto o senhor estiver falando, a gente pode rodar novamente dessa Galeria Noturna que a gente estava vendo, aí só pode continuar falando, que a gente vai ver essa daí, né? Isso, olha para você ver. Essa época eu ainda era magro, rapaz. Então foi essa porta. Eu fiz algumas outras também que eu perdi. Nessa época a gente não tirava tanta foto, né? Hoje que a gente tem mais esse hábito. Se arrepende de não ter muita coisa registrada, né? Nossa, Deus, muito, muito mesmo. Olha lá, aquele lá eu participei, foi nos tapumes poéticos que tinha aqui na cidade. Essa época eu não morava em Goiânia. Eu vinha a convite do secretário, a convite dos artistas. Eu participei muito tempo da AGAV também, Associação Goiana de Artes Visuais. Lá eu consegui muitos contatos, muitos amigos, inclusive o Omar Souto, o Nonato Coelho. Foi lá que eu conheci eles e fiz amizade com eles. E o Omar Souto é da minha região também. Ele é de Itaberaí, visitava muito Itapuranga, então a gente já conhecia ele bastante tempo. E ao longo da carreira o senhor ajudou a formar bandas e orquestras em diversas cidades goianas, né? Especialmente no meio evangélico. Sim, são mais de... Qual é a importância desse trabalho de formação de novos músicos? Então, são mais de 1000 alunos que já tive a oportunidade de inserir na música através desse projeto. São várias orquestras no interior goiano, principalmente na região do Vale de São Patrício, Vale do Araguaia. A importância desse projeto, para começar, a música ela tem um poder muito grande, principalmente de tirar crianças, adolescentes das drogas, de caminhos às vezes que a gente com outras ferramentas não conseguiria. E pelo envolvimento que a música tem, essas crianças, esses adolescentes, tem muitos casos de adolescente que não tinha família, aproximou da gente para aprender música, e a gente se tornou quase que família, hoje toca profissionalmente. Então assim, eu fico observando, se não fosse a música na vida dessas crianças que aproximou da gente dessa forma, será que hoje seria um cidadão de bem? Então, assim, se a gente fosse analisar todos esses pontos, a música é muito importante na formação da sociedade. Então, ela é muito importante em todos esses crivos, tirar a criança do caminho errado, os adolescentes do caminho errado. Tanto a música quanto a arte também, que eu dei aula de artes também em vários projetos no interior. Então, tudo é muito importante. Agora, maestro, aí o senhor, né, é responsável por formar essas bandas nas igrejas e tal. Em 2016 vem e faz um encontro de bandas. Como é que é isso? Então, 2016, o que acontece? Mais ou menos nesse período, na região que eu trabalhava com várias orquestras, tinha também a orquestra de amigos, eu tive a ideia de criar a Orquestra do Vale. O que era a Orquestra do Vale? Juntei todas as orquestras e formei uma só. Então a gente juntou mais ou menos 250 músicos em um congresso muito grande, uma igreja muito grande que tinha lá na região Itapuranga, uma igreja de mais ou menos 5.000 pessoas sentadas que lá comporta. Quase um estádio. Muito grande. E nesse congresso eu não fiquei só nas orquestras, na junção da orquestra que era a Orquestra do Vale. Era um congresso de irmãs. E eu juntei as irmãs que eu consegui do Vale todinho. Foi mais ou menos 800 irmãs cantando. Então foi um coral mais ou menos de 800 vozes, com uma orquestra de 250 músicos mais ou menos tocando. E através dessa junção da Orquestra do Vale, já existiu o Encontro Nacional de Bandas e Orquestras, que começou em Goiás.
Só que esse encontro, ele não tinha tanto espaço para Goiás, porque ele cresceu muito, e os outros estados praticamente ficavam com muitas vagas. Goiás é muito rico em orquestra, acabava que ficava 2, 3 vagas para as orquestras de Goiás. E aí, o que a gente fez, então? Teve a ideia de juntar alguns maestros e criar o Encontro Estadual de Goiás. Esse encontro já vai para a 10ª edição. Ano passado nós reunimos mais de 1.000 músicos, tudo tocando ao mesmo tempo. E como é que organiza tudo isso? 1.000 pessoas, assim, Rapaz, é muita cabeça pensante, né, Gil? É uma coisa assim que, se a gente for olhar para a questão técnica, a gente quase corre e desiste. Mas você tem que arriscar. Eu vejo que na vida tudo você tem que arriscar. E a gente fez o primeiro encontro baseado nessas junções. O que eu fiz? A gente sempre elabora as partituras antes, passa para os músicos estudar. Esses músicos têm seus maestros. Já é um ponto muito bom de falar que dentro da orquestra tem uma disciplina, um rigor muito grande. Então os músicos tratam seus maestros como se fossem pais. Dependendo dos músicos, às vezes tratam os maestros até mais com mais respeito do que os próprios pais. Então os maestros já lapidam esses músicos dentro do repertório, organiza tudo, e fica pra gente no encontro só ajustar a junção. Mas todos os músicos estão preparados, sabendo o que vai fazer. E na música tem uma questão que ajuda muito, é que a partitura, ela está escrito tudo que a gente vai fazer, até a força, a respiração, tudo é escrito. Então, praticamente, é como se a gente juntasse, para você entender melhor, uma sala com 1.000 pessoas para ler um texto. Então, é mais ou menos isso, um texto em voz alta. Todos vão ler seguindo as propostas de escrita. A música também é dessa forma. O senhor também participou do programa Chance de Ouro. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu recebi o convite no ano passado para participar de algumas edições, e desde então essa participação ela foi mais sequencial. Então eu já participei já de vários programas lá como jurado, e eu vejo assim que os programas de festivais, como o Chance de Ouro, é um momento assim muito importante de que o artista possa mostrar seu trabalho, mostrar seu talento. Só que como jurado, essa experiência ela é muito rigorosa para a gente, porque eu estou trabalhando com sonho de pessoas. A partir do momento que eu trabalho com sonhos de pessoas, eu não estou ali analisando simplesmente uma técnica, mas eu estou analisando uma carreira. Às vezes uma palavra mal dada em determinado contexto pode destruir a carreira de um artista. E destrói, viu? Então, o que acontece? Eu acredito que a importância, o desafio maior de um programa como Chance de Ouro é você saber que vai ter algum artista que ele não vai bem, e eu vou ter que pegar tudo aquilo que ele foi mal, mostrar que ele não foi bem, mas com palavras que não desmotive ele. Eu acho que o maior desafio num programa como aquele é justamente esse equilíbrio de mostrar o erro, mas fazer com injeção de ânimo para ele voltar melhor do que ele apresentou naquele dia. E aí o senhor falou de desafio, em 2024 veio um outro desafio aí, o senhor foi eleito o presidente da Ordem dos Músicos. Rapaz, foi um dos maiores desafios da minha vida, viu? O que o senhor encontrou ali ao assumir, e qual que é a maior dificuldade que o senhor tem hoje lá na Ordem? Então, eu tô na Ordem desde 2012, mais ou menos, como delegado. Em 2023, no finalzinho, eu assumi como interventor e chamei as eleições, e via eleição, foi uma das primeiras eleições que teve na Ordem, conforme rege a lei, foi a primeira, eu assumi em abril de 2024. E um dos maiores desafios ao assumir a Ordem dos Músicos do Brasil foi porque a Ordem, a nível nacional, não só Goiás, ela gerou uma descredibilidade muito grande para os seus músicos. Então, quando eu assumi, o maior desafio era que eu chegava em qualquer músico, quando eu ia falar sobre o trabalho meu como Otoniel Pacheco, eu era muito bem acolhido, mas quando eu falava em Ordem dos Músicos, era o oposto. Então, o maior desafio foi mostrar o valor que a Ordem dos Músicos tem para a categoria enquanto autarquia, enquanto a lei que regulamenta a minha profissão. E mostrar para eles que todos os erros do passado, a Ordem não tinha culpa. É uma instituição que foi regida por gestores.
Então o problema não estava na ordem, o problema estava nos gestores. Então eu acredito que um dos maiores desafios de todos os tempos que eu já assumi até hoje, se falasse assim, para pontuar como número 1, tanto em termos de ordem, em tudo, seria mostrar para o músico essa diferença. E o problema não estava na ordem, estava nos gestores. E qual é a função da ordem e por que ela é importante para os profissionais da música? No começo aqui da nossa conversa, o senhor disse que valorizar a música tinha algumas polêmicas em relação a isso. Sim. Então, junto com essa pergunta, eu complemento, né? Que polêmicas são essas? Qual que é a função da ordem? O senhor vai responder essa pergunta, Gil, daqui a pouquinho, porque agora 11 horas e eu preciso rodar o nosso prefixo aqui na Rádio Brasil Central RBC FM. Você que está na tela da TV Brasil Central, acompanha aí os nossos bastidores. RBC FM. Programa no ar. 11 horas em Goiânia, programa no ar na tela TV Brasil Central e nas ondas da RBC FM 90.1. Se você está chegando agora, olha só, a gente está batendo um papo aqui com o maestro Otoniel Pacheco, que está falando um pouquinho da carreira dele e agora a gente começou a falar um pouquinho da ordem dos músicos também. O Gil deixou uma pergunta antes do prefixo que o Gil vai sintetizar aqui pra gente agora. Pois maestro, no começo da nossa conversa, quando a gente falou sobre valorizar música, o senhor disse que há muitas polêmicas em relação a isso. E aí, junto com essa pergunta, eu queria saber qual é a função da ordem e por que ela é importante para os profissionais da música. Então, primeiro eu vou responder a sua última pergunta para depois a gente entrar na valorização. A função da Ordem dos Músicos do Brasil, em seu cerne inicial, seu ponto de início, é trazer a dignidade de um profissional para uma categoria que é considerada e às vezes vista como apenas arte ou hobby. Então, sem a lei da Ordem dos Músicos do Brasil, eu não poderia, de forma alguma, ser reconhecido como profissional, como trabalho. Eu não teria minha música como trabalho. Então, a regulamentação para trazer a música como profissão, eu devo graças à lei federal que cria a Ordem dos Músicos do Brasil. Então, se hoje eu posso trabalhar, ter todos os direitos que um trabalhador de qualquer outra área tem, é graças à criação da Ordem dos Músicos do Brasil. Se hoje eu posso recolher a minha previdência como músico, graças à Ordem dos Músicos do Brasil, que regulamentou a profissão e trouxe a dignidade do trabalho. Agora vamos lá em termos de valorização. Por que polêmico? Porque hoje tem muitas coisas que a gente começou a mostrar depois que assumiu a ordem, que não era falado. Por exemplo, vamos começar do couvert. O couvert, todo cidadão até pouco tempo atrás achava que ia no estabelecimento, pagava o couvert e recebia o couvert. E o couvert era destinado para o músico. E a gente começou a expor que a maior parte desse couvert não era repassado para o músico, e a gente começou a trazer isso à tona. Então isso gera um pouco de polêmica, porque envolve alguns embates. Outro detalhe, nós descobrimos que a remuneração dos músicos, principalmente nos bares, estabelecimentos que trabalham com música ao vivo, ela está congelada há mais de 5 anos. Então, quem sabe... você vai falar de remuneração justa, muitos vão falar que a profissão está bem paga, mas está bem paga ao salário, a compatibilidade do salário que era há 6, 7 anos atrás. Se você pega um valor desse período e congela ele para hoje fica quase que irrisório. Esse valor não foi atualizado, pelo contrário, com a pandemia, ele foi diminuir. Então, o músico hoje, ele enfrenta desafios enormes em termos de valorização, é uma remuneração muito baixa, repasse do couvert que não chega a ele, e quando se vai falar... O direito autoral também é uma polêmica? Direito autoral também é uma polêmica muito grande, porque muitos músicos não têm a orientação devida para fazer os procedimentos e às vezes não recebe o direito autoral. E outro problema que prejudica muito os direitos autorais é a informalidade que o músico trabalha nos estabelecimentos.
Se eu trabalho sem contrato, se eu trabalho sem documentos, como que o ECAD vai lá recolher os direitos autorais daqueles... Coisa, você é meu amigo, toca aqui pra mim. Você tá entendendo? Então, assim, até muita gente, eu mesmo já critico o ECAD, porque eu preciso a gente precisa que o ECAD tenha um portal ECAD, mais de transparência. Central de Arrecadação de Direitos. Isso, então ele autorais. precisa de ter um portal de transparência, uma transparência mais clara pra gente. Mas o problema, ele não está 100% no ECAD. O problema está nessas questões da informalidade, no próprio músico que não quer atualizar seus dados cadastrais. Então, assim, o problema não é só o ECAD. O problema é um conjunto de atividades, porque quando se trata de música, eu não sei por que acontece, a maioria dos músicos, eles não querem se informar de outros assuntos. A maioria dos músicos foca muito na técnica e pontos que, por exemplo, a previdência. Tem muitos músicos que não recolhem previdência, chega a hora de aposentar, não aposenta, por quê? Deixou para lá. E a questão dos direitos autorais da mesma forma, vai deixando, passa 5, 10 anos e acaba sendo prejudicado. Então são vários temas polêmicos, se a gente for discutir todos aqui, vai levar muito tempo. Então, assim, para a gente sintetizar um pouquinho, né, de tudo que a gente foi falado aqui, qual que é que projeto, então, que o senhor e a Ordem têm feito para fortalecer a classe artística aqui no Estado? Então, primeira coisa que nós fizemos quando assumi, isso foi no mesmo ano que eu assumi, foi ir de encontro a leis. Porque a Ordem dos Músicos, ela é uma lei regulamentadora. E a Ordem dos Músicos, ela fiscaliza o exercício da profissão. Então, eu posso ir nos estabelecimentos fiscalizar se o músico está sendo bem tratado, se ele está tendo a sua remuneração, mas para mim poder tomar qualquer providência, eu preciso de uma lei em cada critério. Por exemplo, vamos falar de remuneração. Se não tiver lei para me cobrar aquilo, a lei da Ordem dos Músicos não define piso, não define nada de tabela, porque cada competência é destinada a um órgão específico. Então, nós fomos buscar leis para que a gente pudesse trabalhar. Nós conseguimos a lei de valorização do músico, que foi aprovada, chancelada. Estamos agora em fase de regulamentação para que a gente consiga criar pelo menos um piso mínimo, pelo menos uma transparência mostrando qual o estabelecimento que repassa o cover. Através dessa lei, ele vai criar um selo que você, quando for no estabelecimento que tem música ao vivo, se você vê que o estabelecimento tem um selo, é porque ele paga o músico seguindo o piso, ele repassa o cover certinho, ele trata o músico da forma que tem que tratar. Se você vai no estabelecimento que ele não tem aquele selo, você não tem a segurança que esse estabelecimento está valorizando seus músicos. Então, agora estamos já em fase de regulamentação. Se você entrar no portal da Assembleia Legislativa, você vai ver que foi uma lei que a Ordem dos Músicos que buscou. Então, pela primeira vez praticamente na história, a Ordem começa a buscar leis que valorizam seus músicos. É isso aí, vamos procurar estabelecimentos amigos dos músicos, porque é muito gostoso, né? Eu preciso valorizar os profissionais. Nossa, né? Uma musiquinha em qualquer lugar que você respeitar esses profissionais. Tanto que a música foi o que nos salvou na pandemia, né? Imagina se a gente não tivesse música para ouvir e espairecer a cabeça. E o Nuar aqui também tem um papel importante de valorização, não só o Nuar, mas a Rádio Brasil Central, a TV Brasil Central, é bom a gente ressaltar isso, tem um papel importantíssimo na valorização dos músicos, dos artistas goianos. É isso aí, tudo que é produzido em Goiás, aqui é a nossa casa. A gente bateu um papo então com o maestro Otoniel Pacheco, obrigado, viu? Quem quiser saber mais, conhecer o senhor, tem uma rede social que possa acompanhá-lo? Tem sim, tem o meu Instagram, @maestro Otoniel Pacheco. Aí está aparecendo na tela aí da TV Brasil Central. Isso, tem também da Ordem dos Músicos, @OMB Goiás. E nós temos @OMB Goiás. OMB Goiás. E temos agora também o nosso canal da Ordem dos Músicos no YouTube, que nós estamos começando com os podcasts para levar artistas, mostrar todo o trabalho que nós temos. E tem um fiel escudeiro ali também que toma conta dessas redes sociais aí, não é? Isso, meu filho sempre está acompanhando, ajudando. Consegue abrir ali e jogar com a câmera 4 ali? Vem cá pertinho dele. Aqui, ó, vamos mostrar o... Aí, ó, baixa um pouquinho aí. Baixa um pouquinho, Qual é o nome? Heitor. O Heitor, ó. Saxofonista, meu músico saxofonista também na orquestra. Filho de peixe vai ser peixinho, não adianta, né? Tá certo, obrigado, viu, pela presença de vocês.
Sucesso cada vez mais, hein? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, parabenizo vocês pelo programa brilhante que vocês apresentam e também por trazer músicos do nosso estado nos programas de vocês, mostrar tudo que a música, tudo que o estado de Goiás tem a oferecer através da sua música. Isso é muito importante para todos nós. Parabéns. Obrigado. Valeu. E agora 11h09 já. 11 horas e 9 minutos. Tempo passa, Ivan. Tempo passa, o tempo voa. Tempo passa, mas a torcida poupança brasileira. Bamerindos continua numa boa. Lembra desse jingle? Claro. Mas a gente não vai falar desse jingle agora não. A gente vai de música. A gente vai de Alceu Valença.